Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Fábio. Hoje a gente está aqui na QR com o nosso grande confeiteiro Diogo e a gente vai fazer alguns preparos para vocês. Mas primeiro de tudo, vamos falar sobre esse grande profissional aí. Diogão, conta pra gente como é que é a sua trajetória aí no mundo da confeitaria. Vamos lá. Eu iniciei minha carreira na área de confeitaria há 18 anos atrás, mais ou menos uns 20 anos atrás. Minha paixão é confeitaria e ministro cursos de confeitaria pelo Brasil inteiro, na área de chocolateria, né, com os produtos da QR. E eu tenho 10 anos de casa já. Experiência bastante legal na área de confeitaria que pode agregar valor em tortas de sorvete, é muito legal. Perfeito. E você acredita que a gente trabalhando com a confeitaria e o sorvete junto, a gente consegue agregar um valor diferente para um produto, de repente com baixo investimento, e é uma forma aí da gente trabalhar com produtos de maior valor agregado, né? Sim, eu acredito que sim, porque a própria massa do sorvete é um ingrediente que aí o profissional na indústria ou na sorveteria ele já processa. Então ele já tem todo esse conhecimento desse produto, então o que ele precisa fazer é alguns moldes, poucos ajustes para poder fazer essa aplicação. Você vai transformar o que é um sorvete, em vez de vender ele num pote, alguma coisa, agregar mais valor nele por meio de uma torta de sorvete, uma sobremesa. Então vamos lá. O primeiro preparo que a gente vai fazer então é um cheesecake, né? Sim, cheesecake. Legal. Então, Diogão, vamos lá. O que a gente tem aqui de utensílios que a gente precisa? Em primeiro lugar, uma base. Um disco de isopor, para ele usar como base, né? Perfeito. Isso aqui é um isolante também, que deixa com que o nosso sorvete não derreta na medida que a gente vai fazendo o produto. Eu tenho um aro esse aro é de 18 centímetros de diâmetro, é um tamanho muito bom, até mesmo porque hoje as famílias estão menores, né? Eu não acredito na necessidade de trabalhar com tortas muito grandes, até mesmo porque, dependendo da situação, o cliente pode levar 2 unidades para casa, se for até menor do que essa. Então 18 e 15 centímetros é um tamanho bom. Perfeito. Nosso acetato Fita aqui. de acetato é legal para que o sorvete não grude, né? É bem simples. Ele não grude no molde, até mesmo porque é de inox, pode dar trabalho na hora de desenformar. Se não tiver o acetato, depois o profissional vai precisar de uma temperatura alta para poder desenformar. Pode ser um maçarico, mas aí pode até ser perigoso. Então o acetato é indicado. Exato, como é sorvete é melhor a gente não trabalhar com a temperatura alta, que a gente vai derreter e vai acabar perdendo a qualidade do nosso produto, né? E para não vazar, a gente utiliza o plástico, né? E aí é só selar aqui embaixo. Vamos lá, deixa eu te ajudar aqui. Okay. Porque aí evita que o sorvete escorra por baixo, tá? E aí pode manter congelado. Né? Então vamos lá. Então é bem Primeira fácil, coisa. Né? Vou retirar isso daqui. Aí. Pode colocar aqui em cima. Assim. Deixa eu colocar aqui em cima da mesa, fica um pouquinho mais fácil da gente Corta trabalhar. Aqui, aí corta com plástico. Né? Perfeito. Ok. E aí, vamos colocar ele bem firme. Justamente que é para o sorvete não escorrer, não vazar, né? E também melhora muito o acabamento na parte de baixo, né, Sim. Diogo? E aqui até mesmo para você poder acomodar melhor sua base. Pode ser pão de ló, no nosso caso. Perfeito. Só para não vazar. Aqui a parte de baixo, nosso plástico filme. Tá. Colocamos em cima do aro para não ter nenhum problema de derretimento. E aqui eu vou colocar o acetato. E o nosso acetato. Já está pronto. Tá? Legal. Diogão, você costuma fixar o acetato aí? Você usa grampeador, fita? Não precisa, porque aqui o sorvete ele já vai acomodar. Esse plástico ele é bem maleável, então ele já vai, digamos que acomodar aqui no aro, tá? Perfeito. Dependendo da situação, é preciso cortar um pouco aqui. Só vou tirar um pedacinho, o excesso, né? Pronto. Tá? E agora a base. Maravilha. Então a base desse nosso cheesecake a gente vai fazer com o nosso cookie extrusado, produto da QR, e a gente vai utilizar um esquimo. A gente pegou o nosso esquimo aqui, nesse caso é o meio amargo, a gente derreteu o produto. E o que a gente vai fazer? A gente vai encapsular esse cookie. Por quê? Se a gente colocar o cookie do jeito que ele está para formar a base, ele vai acabar virando um bolinho, porque ele vai absorvendo a umidade do nosso sorvete. A gente não quer isso. A gente quer que ele fique encapsulado. Então a gente vai misturar ele com o nosso esquimo e vai formar uma base com esse cookie e o esquimo. Então a gente despeja aqui o cookie extrusado. Tem uma dosagem, Fábio, ou é a gosto?
Cara, é a gosto, depende de quantas tortas você vai fazer. Isso daí, basicamente, o que acontece? O ideal é que você cubra todo o produto para que a gente não deixe nenhum cookie sem estar encapsulado, senão ele vai acabar virando esse bolinho. Então a gente colocou aqui um pouquinho, a gente vai usar menos do que isso até nessa torta, mas vamos lá. Isso. Coloquei o esquimo aqui, até um pouquinho mais. Já foi aqui. E vamos misturar. Então a ideia é transformar ele numa massa, né? Exatamente, a gente transforma numa massa para usar ele como base. Eu acredito que se ficar muito líquido, dependendo da quantidade, se colocar muita cobertura de esquimo, pode colocar um pouco mais, né, Fábio? É isso aí. De repente, pô, se eu passei e coloquei um pouquinho mais de esquimo, só colocar um pouquinho mais de cookie não tem problema. Não é a gosto, não precisa nem medida, né? É isso aí. Diogão, que já tá no esquema. Vamos fazer a base então. Então aqui, pessoal, pode ser uma colher, uma espátula. Essa aqui é uma espátula para confeitaria que você tiver. Então pode ser o pão duro também. Então é só colocar uma pequena quantidade no fundo do aro, né? Você pode falar, Fábio, um pouco sobre o que é o cheesecake, para o pessoal ter mais conhecimento sobre claro. Vamos lá. Para quem ainda não conhece, o cheesecake é uma sobremesa típica americana. Ele tem uma base, ele chama cheesecake porque ele tem uma base de queijo. E no nosso caso, para fazer a nossa receita do sorvete, a gente está utilizando a nossa base branca mesmo, comum. Pode ser essa mesma que você usa, que você tem no seu pasteurizador. E saborizando ele com o X-Treme SQ6011, que é um produto que é um queijo em pó. Ele não é um aroma de queijo, não é um saborizante, ele é um cream cheese em pó. E a gente está utilizando uma dosagem de 40 gramas para cada litro. Então a gente vai utilizar esse aí na massa, que ele vai trazer muito desse sabor do cheesecake. Aí o resto eu não vou contar para vocês, nós vamos fazer, né? A quantidade que eu coloquei aqui no meu aro é em torno de 1 centímetro de espessura, tá? Geralmente é uma quantidade ideal, ok? Perfeito, porque daí é legal que você tem uma base que vai dar uma textura, né? Não vai ser fina demais. E fica até visível, porque eu vou mostrar o sorvete e vou mostrar a base. Isso é bem perfeito, legal. Muito no utilizado corte na fica legal. Tá? Ótimo. Então a ideia agora já está pronta. Maravilha. Agora vamos pegar o nosso sorvete lá. Pode. Vamos lá, a gente está aqui com o nosso sorvete, foi saborizado conforme a gente falou para vocês. O Diogão agora vai utilizar ele para fazer a torta. Vamos lá. É importante colocar, pessoal, que o sorvete não pode estar congelado. Tá? Ele tem que estar numa textura cremosa, a textura dele ainda está cremosa. Então tudo que eu tenho que fazer é transferir ele para o meu molde, né, para o meu aro. Okay? Esse equipamento que eu estou utilizando embaixo da minha torta é uma bailarina. É muito importante que é para você poder, digamos que girar sua torta aqui, ó, né? Vai facilitar a sua aplicação. Então eu tenho que pressionar a minha torta de sorvete, meu cheesecake, no aro, que é para ele não ficar com espaços na lateral. Tá? Tem que ficar liso. Preencher todo o espaço. Tá bom, Fábio? Perfeito, ótimo. Então, preenchendo todo o espaço, não vai ficar nenhum buraquinho. Falando sobre o cheesecake, geralmente, ou melhor, obrigatoriamente ele tem que ter um espaço para cobertura. Tá? Então eu vou deixar aqui faltando pouco menos de meio centímetro para finalizar. Que é a cobertura que o Fábio vai falar um pouco sobre esse produto que nós vamos colocar aqui depois de a torta estar congelada. Exatamente. A gente, na verdade, terminando essa fase, vai ficar mais ou menos um dedinho aí, meio centímetro na verdade, meio centímetro. Tá? Terminando essa fase, a gente volta ele pro congelador, que no nosso caso dentro da QR a gente vai usar um ultra congelador, que já está lá em temperatura de menos 38. A partir do momento que a gente tiver com o nosso sorvete já numa temperatura mais baixa, mais firme, a gente entra com o variegato. No caso, a gente vai usar o variegato de frutas silvestres. E assim, se você tiver a oportunidade de fazer isso, mais legal ainda, deixa o variegato um pouquinho na geladeira. Por quê? A partir do momento que a gente tem um sorvete que está muito congelado e um variegato que está mais ou menos geladinho, a gente vai evitar o derretimento. Fica muito mais bonito e, de novo, mantém a qualidade do produto. Então vamos levar esse daqui para o ultracongelador e a gente volta e já cobre ele. Então, Fábio, como eu falei, meio centímetro abaixo, que é a borda, que é a quantidade ideal de cobertura que vai ser o variegato. Perfeito. Vai para o freezer, ok? Vamos lá. Então, pessoal, é importante vocês trabalharem com um disco de isopor que vai facilitar vocês transportarem a torta, tá vendo? Isso aqui é muito legal, que vai acomodar ele no freezer. O cheesecake já passou pelo processo de congelamento, vamos cobrir ele para finalizar. Então, tudo que eu tenho que fazer é retirar o disco de isopor, retira o plástico, né?
Como vocês perceberam, ele não vazou devido ao plástico, né? Perfeito. Retira o aro. Olha que beleza, pessoal. Né? E aí, como essa cobertura ela tem uma fluidez maior, nós vamos deixar o acetato, ok? E aí o cliente pode retirar na casa dele. Tá? Exatamente. É legal a gente passar pelo congelamento com acetato, para Tá. terminar o congelamento aí dessa cobertura. E aí vai ficar idêntico a uma cheesecake, né? Aqui nós estamos usando frutas silvestres, né? Um produto aí que tem muita fruta na composição e é muito semelhante a um cheesecake americano mesmo. Então olha a fluidez que legal. O produto vai esparramando sozinho. Se você precisar com uma espátula, Sempre tomando esse cuidado para que o produto não arraste muito do sorvete e não traga um aspecto branco, né, na superfície. Vamos completar com um pouquinho mais. sim. Mais Um pouquinho. E agora a gente passa para o processo de congelamento, antes de Frutas retirar o agora? acetato. Então essa foi a nossa torta de sorvete aí no cheesecake, bem estilo americano. E aí, Jogão? Dá vontade de comer ou não? Sim, muito legal. O que me chamou mais atenção é que quando eu olho para essa preparação, eu não vejo, não me parece uma torta de sorvete, me lembra bem uma cheesecake, né? Essa é a ideia. Lembrando que é algo que eu vou lá na confeitaria, mas eu tenho a autenticidade de um cheesecake com o propósito de um sorvete, né? Isso é muito legal. É Tá? isso aí. Então, trazendo realmente a confeitaria para a sorveteria, isso agrega muito valor. E não é ao nada negócio. de outro mundo, não, né? Não é nada de outro mundo. Se vocês gostaram, sigam a gente nas nossas redes sociais e todos os produtos que a gente utilizou aqui você encontra na Polar. Procura o seu representante que a gente conversa, tá bom? Até mais, obrigado, Diogão. Legal.